Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Esta live que eu vou falar sobre os adolescentes, sobre o que é a adolescência, como cuidar dos adolescentes e pensar um pouquinho no cérebro do adolescente, no comportamento do adolescente, e a gente entender um pouco como que funciona essa fase que é tão importante no desenvolvimento humano. Hoje completa 3 anos que eu lancei esse livro, base de uma pesquisa minha de formação em psicanálise, no qual eu trabalho sobre a questão do adolescente, não colocando o que é de fato em si, o lugar, a adolescência, nos moldes que a gente tem acostumado aí pela educação, pela psicanálise, pela psicologia, no viés clássico, mas atualizando para o mundo contemporâneo. Como vocês podem ver, eu coloquei aqui a virtualidade da psicanálise. A gente pensar um pouquinho nesse adolescente do hoje, o que mudou, o que não mudou, como que pais, educadores, profissionais da área da saúde, profissionais de um modo geral, podem cuidar dos adolescentes, como lidar com esse comportamento muitas vezes chamado de aborrecente, muitas vezes aí mal interpretado, porque a gente não aprende, a gente não é educado a compreender essa fase da adolescência. Vamos lembrar que até os anos 40, 50, 1940, 1950, a gente não tinha nenhum documento, um tratado que falasse especificamente sobre a adolescência. Nós vamos ter os primeiros livros que citam a adolescência com Freud, com Winnicott, mas como parte de um trabalho, de um todo do livro, não sendo uma coisa específica, e vamos ter aí François Dolto trazendo o primeiro livro de fato sobre o tema adolescente, que ela vai chamar de A Causa do Adolescente. O que é a adolescência? A adolescência é o período em que o cérebro infantil, o cérebro da criança, começa a entrar num desenvolvimento do córtex pré-frontal e do sistema límbico, numa estrutura de amadurecimento, que vai começar alguns com 11, 12, a maioria com seus 13 anos de idade, e vai até 18, 19, hoje já se sabe que vai até os 30, então se falava em 18, 19, hoje se fala em 30, se falava em 26, 27, hoje fala em 30 anos, para o cérebro amadurecer principalmente o córtex pré-frontal. O que é o córtex pré-frontal? O córtex pré-frontal é essa área frontal do nosso cérebro, que é responsável pelo juízo crítico, pela tomada de decisão, pelo movimento. É onde a gente tem o pensamento racional, a lógica. Vamos pensar no juízo crítico e na tomada de decisão. O adolescente, nos seus 11, 12, 13, 14 anos, estendendo aí, quando ele acorda, ele não sabe se ele quer um pão com manteiga ou um pão com requeijão. E ele não sabe, não é porque ele não sabe decidir as coisas, porque ele é um moleque que é indisciplinado, não consegue tomar decisões. Sim, o cérebro ainda não desenvolveu o córtex pré-frontal, então ele demora para despertar, demora para funcionar nesse lugar aí do juízo crítico e da tomada de decisão. Então é difícil para o adolescente ter esse lugar da tomada de decisão, justamente porque o cérebro, a massa cinzenta do cérebro ainda está em desenvolvimento. Quando eu escrevi O Adolescente na Virtualidade da Psicanálise, eu estava preocupado com esse lugar do cuidar. Vamos pensar um pouquinho o que é o cuidar do adolescente. Para a gente poder pensar no cuidar do adolescente, a gente precisa saber algumas coisas básicas sobre a adolescência. Primeiro, esse lugar que eu acabei de falar. O cérebro está em amadurecimento,
está em desenvolvimento, é um cérebro que a gente chama de cérebro plástico, é como se fosse uma argila que ainda está sendo moldada e ela só vai secar, moldar e ter a sua forma lá para os seus 26, 27, hoje se falando aí pela neurologia em 30 anos de idade. Nesse período, o adolescente tem que lidar com lutos diários. Todo dia tem uma perda, todo dia tem um ganho. Ele era uma criança, podia brincar, estava com seus brinquedos, com seus carrinhos, com as suas bonecas, com seus bonecos de heróis, e de repente, de um dia para o outro, ele tem que lidar com situações que já são pré-fase adulta. Ele não pode mais brincar, não tem mais o pátio da escola para brincar, agora são atividades ligadas à suposta adolescência, são atividades que se colocam ali para o adolescente realizar, que não são mais daquele lugar onde ele tinha o tio, a tia que cuidava, em casa ele tinha o pai e a mãe fazendo as coisas, agora ele tem que aprender a fazer muitas daquelas coisas que a mãe fazia, o pai fazia, ele tem que aprender a fazer sozinho, ele vai ter que começar a ter uma autonomia para se preparar para uma vida adulta. Ele está sendo cobrado dessa vida adulta, com 12, 13 anos, ele já tem que mais ou menos saber que área que ele quer seguir, ele está estudando, com 13 anos, ele está fazendo aqueles simulados na escola, está fazendo aquelas provas que já são para o vestibular, então ele já está tendo que pensar nos seus 18 anos, não tem tempo para viver a adolescência, o que eu falo, vamos deixar os adolescentes adolescerem. A gente não tem mais esse tempo do adolescer, porque agora é a cobrança de conteúdo escolar para um vestibular, para um Enem, é tão intensa que eles não têm tempo mais, eles têm que estudar. O tempo fica restrito, eles perdem esse lugar do cuidar de si, do brincar. Tem 13 anos, tem 14 anos, será que 15 anos, será que brincar? Não tem mais idade para brincar. Não, o brincar da pré-adolescência, da adolescência, é um outro brincar, é um desenvolvimento daquele brincar lá de trás, mas que é necessário. Ele precisa desse lugar de lazer, ele precisa desse lugar de entender que o cérebro está em desenvolvimento. Quando ele chega na escola às 7 horas da manhã, esse cérebro não está funcionando ainda. Esse é o segundo ponto que a gente precisa aprender. Esse cérebro ainda não está funcionando para uma matéria, para uma prova. Por quê? Porque o cérebro precisa despertar. O despertar do cérebro do adolescente não é igual ao do adulto que toma um café, sacode o corpo, levanta, faz um exercício ali de 5, 10 minutos, sai caminhando para o serviço, pega ônibus, pega o carro, e quando chega no serviço está lá desperto, na sua maioria das vezes, para trabalhar. O adolescente, o cérebro leva 2 a 3 horas, às vezes, para despertar. E isso é por conta de que o cérebro está usando a sua energia para constituir esse lugar do córtex pré-frontal, para fazer esse amadurecimento. Então tem uma energia sendo gasta, fora que ele está desenvolvendo hormônios, produzindo hormônios, seja hormônios da sexualidade, seja quanto outros hormônios que são excessivos no adolescente, eles estão em excesso no adolescente, e isso faz parte do biológico do adolescente, não é uma coisa comportamental que a gente muda com terapia, com pai e mãe dando bronca, dando ordem. Então, você tem que levantar às 7, acorda aí, moleque. Não, o cérebro não acorda. A gente tem que entender isso, a gente tem que mudar esses comportamentos. Alguns países, na Europa, no Oriente, alguns países também, e nos Estados Unidos, vários estados já colocaram dessa maneira, a grande maioria, né? O adolescente, a criança também, mas o adolescente entra às 9 horas na escola, não entra às 7. Ele não sai de casa às 5h30, 6 horas para ir para a escola. Esse adolescente que chega às 9 na escola, nesses países da Europa e dos Estados Unidos que entenderam essa importância neurobiológica desse adolescente, como que funciona a neurobiologia do cérebro adolescente, eles dão uma atividade esportiva para despertar
faz movimento, o movimento aciona o córtex pré-frontal, desperta e aí eles vão para a sala de aula para usar esse cérebro para conteúdo. A gente não dá conteúdo direto. A gente precisa desse lugar de despertar do cérebro, precisa entender esse comportamento. E aí vamos pensar um pouquinho na terceira etapa, então, que eu vou trazer agora, que vai ser importante não só para os educadores, como é esse lugar da escola, que eu acabei de falar, mas vamos pensar nesse lugar do adolescente aí que precisa sair de casa para ir para a escola, mas ainda está em casa se preparando, está todo esse processo aí de despertar. Vamos pensar nesse adolescente que no final de semana quer dormir até mais tarde. Vamos pensar nesse adolescente que num período da tarde vai ter sono. Vamos pensar nesse adolescente que vai querer ficar acordado até mais tarde para compensar que dormiu mais no outro horário. Vamos pensar nesse adolescente que está com preguiça de levantar do quarto, ir para a cozinha ou ir para a sala para jantar, que não quer arrumar a cama, que não quer fazer algumas atividades e a gente chama eles, fala que é preguiçoso. O adolescente ele é muito preguiçoso, o adolescente é vagabundo, o adolescente não quer fazer isso, fazer aquilo, o adolescente fica nesse lugar de um comportamento que parece assim, não é responsável por. O que isso acontece? Acontece por conta desse mecanismo cerebral que eu falei e acontece também por um outro mecanismo que algumas vezes gera ansiedade, outras vezes gera uma depressão, uma vontade de não fazer nada, perde-se a necessidade ou o desejo de fazer alguma coisa. Por quê? Porque como o cérebro está em desenvolvimento ainda desse córtex pré-frontal, colocando aqui um estudo feito por uma neurologista contemporânea nos Estados Unidos, por volta de 2010, entre 2010 e 2020, que é a Sarah Jane Blakemore, ela, e também a gente tem alguns estudos do Antônio Damasio, que é um outro neurologista importantíssimo, vão dizer que o cérebro do adolescente, pelo fato de ele estar amadurecendo e estar transferindo energia para poder constituir um amadurecimento do córtex pré-frontal, ele vai ter uma outra área chamada sistema límbico, que é uma glândula que a gente tem mais para o interior do cérebro, com um excesso de funcionamento. Ao mesmo tempo que a gente tem uma área com pouco funcionamento, que é a área do juízo crítico, tomada de decisão, do raciocínio, da lógica, a gente tem uma outra área que é a área da emoção. O sistema límbico é responsável pela memória, pela emoção e pela criatividade. Imagina que a emoção está em excesso. As dores, as angústias de não ser mais crianças, de não ter mais o pai e a mãe fazendo tudo, agora tem que acordar cedo, tem que fazer isso, fazer aquilo, um monte de cobranças, tem que pensar no meu futuro, tem que decidir o que eu vou querer. Então são inúmeras cobranças, são perdas. E esse adolescente não teve, na sua maioria das vezes, o rito de passagem da infância para a adolescência. A gente, que seria nesse período de uma pré-adolescência. A gente não trabalha com o luto da infância. Então esse adolescente, ele chega na adolescência sem ter feito o luto da infância, das coisas que ele não tem mais, que eram ótimas. Ele acordava, já estava tudo pronto para ele, já estava tudo arrumadinho para ele, a mochila dele estava arrumada pelo pai e a mãe, e agora ele precisa de tudo, fazer tudo, ele precisa dar conta de tudo. Tem coisas que ele chegava na escola, o professor fazia, que o tio, a tia, que agora não são mais tio e tia, são professor, professora, que não vão fazer para ele o que os outros faziam quando ele era menorzinho. Ele tem que dar conta de todas essas cobranças. O emocional está ali atuante muito mais do que um raciocínio, uma lógica, um juízo crítico. Tudo que ele vai fazer, ele faz em nome de uma emoção. E isso a gente tem que dar conta também. Quando a gente fala que o adolescente é aborrecente, o adolescente não é aborrecente. O adolescente está vivendo sob a pressão da emoção, como muitos adultos estão vivendo também hoje. Hoje a gente tem uma estruturação em que até os adultos estão vivendo
muito dessa pressão emocional. Imagina um adolescente que não tem o juízo crítico ali funcionando, não tem a tomada de decisão funcionando como funciona no adulto. Vamos com um quarto ponto importante, e esse os pais vão gostar bastante de entender, que é o diálogo. O diálogo com o adolescente não é feito como a gente imagina, o adulto que fala para o filho, que dá a ordem, que dá o limite, que dá a imposição. Esse é o diálogo para, sim, uma regra. 10 horas tem que dormir, 10 horas tem que dormir. 6 horas tem que acordar, 6 horas tem que acordar. Você precisa almoçar meio-dia, você precisa almoçar meio-dia. Você não vai passar a tarde toda trancado no quarto, não. Você vai sair para fazer uma atividade esportiva, vai sair para tomar um sol, vai sair para ficar um pouco com a família. Sim, existem regras que precisam ser colocadas. Mas os adultos esquecem que para falar com o adolescente não se fala na linguagem do adulto, se fala na linguagem do adolescente. O adolescente chega na clínica, e aí agora os psicanalistas também vão gostar disso. Estou vendo que tem vários psicólogos e psicanalistas aqui na live participando. Então, o adolescente, ele chega na clínica aqui para mim e fala: mano, beleza? Eu falo: mano, e você? Tá bem? Tá beleza? Eu uso a linguagem do adolescente, que não é uma linguagem única. A adolescência não tem uma linguagem igual para todos os adolescentes. Cada adolescente tem a sua particularidade, o seu jeito de falar, e isso tem que ser respeitado, porque é falando na linguagem deles que eles se sentem pertencentes. Não é o adolescente se tornando adulto para pertencer ao mundo do adulto, para dialogar com o adulto. É o adulto entrando na linguagem do adolescente para permitir o adolescente ser adolescente. E aí sim poder acolher, poder ouvir as angústias do adolescente. Vamos aprender a escutar o adolescente. Mas ele é adolescente, eu que sou adulto sei das coisas. Não. Se é professor, se é o psicólogo, o psicanalista, o terapeuta desse adolescente, se é o pai, se é a mãe, se é o avô, é a avó, o tio e a tia desse adolescente, você sabe muita coisa mais do que eles, você tem uma experiência maior do que eles, mas eles estão numa outra época de adolescência que é diferente da sua, eles estão passando por angústias que vocês também passaram. Lembre-se, todos nós já fomos adolescentes, a gente precisa desse lugar que o adolescente possa ser escutado, ele trazer o que está incomodando ele, e aí sim a gente pode ajudar. Muitas vezes os comportamentos, e agora eu vou para o quinto ponto, que aqui nesse livrinho que eu escrevi, eu chamei de pequenos vestígios. O que são os pequenos vestígios? O adolescente mostra pra gente que ele está sofrendo, que ele está angustiado, que ele está ansioso, que ele está preocupado com a prova de matemática, com a prova de português, com a prova de física, com o namoradinho, com o menino que ela está gostando, com a menina que ele está gostando, com o amigo que não foi para casa dele, que fez uma festinha, não convidou ele, com a turminha que saiu e não chamou ele para ir no cinema, não chamou ela para ir no cinema. Esses sintomas, esses sentimentos que os adolescentes têm, eles nos contam. Se a gente parar, escutar, deixá-los falar. Algumas vezes eles não vão mostrar, que são aí os pequenos vestígios, eles não vão mostrar para a gente na palavra. Eles vão mostrar para a gente de que forma. Já viram o adolescente que no verão de 40 graus está com um moletom grosso? E a mãe fala: isso é moda de adolescente, é mania de adolescente. Não é. Está escondendo alguma coisa. Às vezes fez um corte no braço, se machucou. As mutilações que a gente tanto escuta na clínica e atende tantos e tantos casos assim. Esse machucado que ele fez não é uma tentativa de suicídio, porque eu quero morrer, porque o mundo é ruim. Não, é um pedido. Pai, mãe, olha, eu estou de moletom, não está certo isso. Vem cuidar de mim, vem me escutar. A maioria está pedindo cuidado, pedindo cuide de mim. Eu quero ser desejado, eu quero ser cuidado. Hoje eu escuto adolescentes, e tem outras maneiras também. O adolescente que
começa a fumar. Hoje está na moda dos adolescentes, para aliviar as angústias, eles estão comprando os pods, aqueles cigarros eletrônicos, que não usam só com a nicotina, eles às vezes colocam outros produtos ali caseiros, que fica mais barato para poderem cheirar, como perfume e outras coisas que a gente encontra, substâncias que encontra em casa. E por que eles estão usando? Porque está na moda, porque é bacana, porque o colega usa? Não. Quando você escuta o adolescente na clínica, ele fala, eu estou usando para aliviar a angústia. Eu tinha uma prova hoje, eu estava ansiosa, estava nervosa, fui no banheiro, fumei e fui fazer a prova. Eu cheguei com a angústia do meu pai e da minha mãe, que brigaram comigo, que falaram isso, falaram aquilo, meu namoradinho que não quer mais namorar comigo, o menino que eu gosto e tudo mais, e inúmeras questões que eles não têm espaço para falar. Eles estão buscando esses recursos que se mutilam, que se machucam, que se ferem, porque eles não estão tendo o espaço de falar. Vamos dar a eles o espaço de falar, seja em casa, seja na escola, seja no grupo social, seja na igreja, seja onde for, vamos dar a eles esse espaço de falar. E a gente escutar e poder entendê-los. E aí, esses pequenos vestígios voltando aí. Adolescente chega na clínica, me fala que, por que ela está usando moletom, por que o braço dela estava machucado. Ela me conta os motivos. E qual é o motivo? Ela estava sentindo falta da mãe e ela fez isso para chamar a atenção da mãe. Eu posso atender a mãe, chegar para a mãe e dizer, mãe, o problema da sua filha que você me trouxe aqui para a clínica é porque ela não está tendo o pai e a mãe presente. Ela está sentindo falta da mãe. Ela quer a mãe mais presente. Mas eu não atendo a mãe. Eu dou uma devolutiva de vez em quando para essa mãe que eu posso sugerir isso. Posso orientá-la, mas eu não atendo ela para mudá-la. Então eu ensino essa adolescente a falar com a mãe, comunicar com a mãe e mostrar para a mãe essa falta desse vínculo mãe e filha, vínculo materno. E aí essa adolescente consegue conquistar essa mãe, começa a fazer atividades junto com a mãe vira uma espécie de melhor amiga, sem perder o papel de função materna, que isso é importantíssimo. Estão lá, e aí essa menina me conta que os amigos dela começam a frequentar a casa dela e chamar essa tia, a mãe de mãe. Podemos tratar sua mãe como mãe? Podemos ir lá para ficar junto com a sua mãe? Porque aí a mãe é aquela que cuida e todos estão sentindo essa falta. Alguém aqui, deixa eu ver, a Dani pergunta aqui qual o caminho que o analista deve seguir com esse adolescente que procura essa fuga. Como que a gente lida então com os pequenos vestígios no lugar das fugas, né? A gente identificou esses pequenos vestígios, identifiquei o adolescente que fuma, identifiquei o adolescente que bebe, identifiquei o adolescente que vicia em jogo, principalmente nessas bets, que agora está na moda, identifico esse adolescente que se corta, se mutila, esse adolescente que passa o dia inteiro na internet trancado no quarto, esse adolescente que está viciado em pornografia, esse adolescente que está viciado em filmes que muitas vezes não são favoráveis a eles, estão viciados em seguir alguns influencers que não são os saudáveis, que ensinam coisas boas, mas esses que são os perversos, que jogam esses jogos aí de desafios da internet, esses adolescentes que vão fazer os desafios da internet, que não são só crianças que fazem, tem desafios da internet para adolescentes. Recentemente nós vimos uma notícia aí essa semana na televisão, que o novo desafio que está saindo pelo TikTok, o novo desafio da internet aí, é o desafio de pegar e sair atropelando os que já têm carta, os que não têm estão pegando o carro escondido, mas sair atropelando pessoas na rua, pedestres na rua. Esse é um desafio. Teve um desafio recente aí também, em que na escola quem conseguisse burlar o sistema da escola era o que ganhava o desafio. Então a gente começa a ver essas questões aí pesadas, tensas,
em que eles vão se envolvendo. Por quê? Porque ali eles vão criando essa fuga. Então, como lidar na clínica com essa fuga? Como lidar em casa também? Como lidar na escola? Primeiro, vamos ouvir o adolescente. O que eu faço na clínica? Você fumou o pod lá. Eu não vou chegar e falar assim, tá errado fumar o pod, eu não quero que você fume o pod, ou isso aí vai fazer mal para você, isso pode prejudicar o seu pulmão, sua saúde, tudo isso ele já sabe e já está cansado de ouvir. O que eu vou fazer? O que te levou a fumar o pod? Como foi que você começou a fumar o pod? Comecei a fumar porque aí eu sentia isso, sentia aquilo, né? E aí eles vão desencadeando e eu falo, você já percebeu que você fuma o pod para aliviar uma angústia? Qual é essa angústia? Quem é que te deixa triste, te deixa chateado? Qual é a coisa que te deixa ansioso, te deixa preocupado, que faz com que você precise do pod? O que é que faz com que você precise do desafio da internet? O que é que faz com que você coma em excesso? O que é que faz com que você use bebida? O que é que faz com que você cheire um perfume? O que é que faz com que você se corte? E aí eles vão contando, eles vão trazendo. A gente não fala que é errado o que ele está fazendo do fumado. A gente faz ele perceber por que é que ele entrou naquele vício. O que foi que levou ele àquele vício? E aí eles vão percebendo que o vício é ruim. O grande problema institucional da saúde é que se trata o vício e não a causa do vício. A gente não tem que tratar o vício, tem que tratar a causa. Tá viciado em bebida, eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que segurá-lo, contê-lo para não beber. Mas depois ele vai ter a recaída. Por quê? Porque ele não tratou aquilo que está causando. Eu dou um exemplo que eu falo que a psicanálise, a psicologia também, esse lugar do cuidar na terapia funciona igual a seguinte questão. Imagina que você está com dor de cabeça e eu dou uma aspirina. A dor de cabeça passa. Amanhã eu volto a dor de cabeça, eu dou outra aspirina, a dor de cabeça passa. Daqui uma semana a dor de cabeça vem, eu dou outra aspirina, passa. Daqui um mês vem, eu dou aspirina e assim vai indo. Quando que a dor de cabeça vai parar de voltar? Quando a gente descobre o que está causando a dor de cabeça. O vício é a mesma coisa. O uso da bebida, o se cortar, se mutilar, as tentativas de suicídio, quando tem casos mais extremos de se mutilar, os bullying, quem provoca o bullying, quem agride o colega, tudo isso tem uma causa desse sintoma, tem um fator que está causando isso. Então, na clínica, a gente vai buscar essa causa, fazê-los falar. Quando eles chegam falando, porque foi minha mãe, porque foi meu pai, porque foi meu amigo da escola, porque o colega da escola provocou isso e me fez ficar assim, porque eu sofro bullying por causa disso, eu me corto porque eu tenho raiva disso, porque eu tenho medo daquilo, porque eu estou angustiado por isso, porque eu perdi meu avô, minha avó lá que faleceram e eu não pude fazer o luto, então eu estou angustiado com esse luto, não estou sabendo fazer o luto e tudo mais. É isso que eles querem falar, é isso que eles precisam pôr para fora e é aí que a gente vai trabalhar com eles. Fazê-los fazer o luto, fazê-los ter raiva dessa situação, dessas pessoas, até eles conseguirem pôr para fora o que realmente acontece e fazê-los mudar essa situação. Então vamos mudar essa situação? Vamos enfrentar aquilo que está te angustiando? Vamos entender por que você tem medo de fazer uma prova e aí você precisa fumar para fazer a prova? A gente lidar com essas questões. A gente esquece muitas vezes que todo sintoma tem causa. Todo sintoma tem uma causa que ocasiona o sintoma. O adolescente, ele é uma causa da infância que resulta num processo todo de elaboração. O cérebro está em desenvolvimento desde que está no útero, se formando. Imagina que esse corpo todo está em desenvolvimento e a gente não lida com isso. A gente tem tido na clínica casos, por exemplo, de meninas que sofrem depressão,
tem crises de ansiedade que chegam a ser crises de pânico muitas vezes, que se restringem a não sair com os amigos, ficam trancadas em casa, passam o final de semana trancada dentro do quarto. A mãe acha que tem alguma coisa depressiva e a gente vai tentar entender o que é. Essa menina que começa a ir mal na prova, começa a ir mal na escola, não quer ir para a escola, que se corta algumas vezes, que começa a usar bebida algumas vezes, ou que entra numa depressão de não fazer nada mesmo, começar a não se cuidar. E aí a gente vai ver o que aconteceu. Essa menina, ela entrou numa adolescência ali, uma pré-adolescência, onde ela teve uma menstruação. E essa menstruação acontece de um período em que ela está, por exemplo, numa sala de aula e ninguém explicou para ela, ninguém ajudou ela a cuidar daquilo. Ela está com vergonha porque os coleguinhas vão zoar que a roupa dela está suja de sangue. O pai e a mãe nunca conversaram com ela sobre. Ela tem medo e ela percebe que aquilo é um sinal, porque é o que se ensina institucionalmente, é que aquilo é um sinal de que ela entrou na vida adulta. E ela não entrou, ela está na adolescência. Ela não está na vida adulta. Ela só tem 12 anos, 11 anos, às vezes menos. Então, ela nem na pré-adolescência muitas vezes está. E aí a gente precisa cuidar disso. Em casa, diálogo, escuta. O diálogo é a escuta do adolescente para depois a gente conversar sobre o que eles estão sentindo. Orientando e trazendo a nossa experiência também para eles. Não é criticando, não é julgando. Na escola, a mesma coisa. 2 adolescentes brigaram na escola. Eu fui chamada para fazer uma live e dar uma orientação a essa escola. A diretora da escola me chama, conduz a live junto comigo, e tem um intermediador também na live, que me contam o caso. 2 adolescentes brigaram. Um adolescente sofria bullying direto desse outro adolescente. O adolescente que sofria bullying, chegou uma hora que não aguentava mais, perceberam que ele não estava mais aguentando, foram ver o que estava acontecendo, foram atuar sobre o adolescente que provocava o bullying, deram os 3 dias de suspensão, esse adolescente volta mais agressivo para a escola. Peraí, ele não tem medo de tomar outra suspensão? Ele não tomou bronca do pai e da mãe para tomar suspensão? Não. Então vamos sentar esses 2 adolescentes com a turma deles, porque isso acontece numa sala de aula que tem um grupo, põe o grupo junto e vamos fazer todo mundo conversar. Por que isso está acontecendo? Esse menino que provocava o bullying tinha inveja do outro que sofreu o bullying. O outro que sofreu o bullying, o pai e a mãe levavam para a escola, o pai e a mãe davam um beijo, um carinho. Dia dos pais, dia das mães na escola, o pai e a mãe estavam lá, dia de festa, o pai e a mãe estavam lá, mesmo ele sendo adolescente, o pai e a mãe estavam lá, presentes. E esse que provocava o bullying, o pai e a mãe não participavam. Esse menino voltou para casa, ficou 3 dias de suspensão. Ele sofreu dentro de casa, porque ele sofria abuso dentro de casa. E aí ele traz isso. Ele conta, a hora que é permitido contar, ele conta. Ele traz isso. Eu sofri abuso dentro de casa. E vocês me mandaram para ficar 3 dias no lugar, no vespeiro, no lugar do abuso. Quando esse menino conversa, conta, e aí levam ele para uma psicóloga da escola, e esse menino começa a ser cuidado, e pôr para fora, e tomam as atitudes necessárias, cabíveis judicialmente sobre o caso, o que acontece? Esse menino, em menos de uma semana, a escola me escreve dizendo que esse menino já ficou amigo do que ele provocava o bullying, pediu desculpas, a turma toda acolheu e mudaram o comportamento. Hoje, esses meninos, quando tem algum problema, alguém está angustiado, alguém está ansioso, eles pedem para a professora: podemos sentar em roda e conversar, botar para fora o que nós estamos sentindo? A mudança que a gente faz, né, com simples escutar.
Eliane está me perguntando se pode falar um pouco sobre o interesse cada vez mais precoce dos adolescentes à pornografia. Não entrando profundamente no tema da pornografia em si, que daria uma live inteira aí, ou mais de uma live inteira para a gente falar sobre, mas a gente pode entender a pornografia como um vício, assim como a bebida, como o cigarro eletrônico e tantas outras vícios aí que eu comentei. Por que esse vício? Porque esse vício está fácil. Assim como as apostas estão fáceis, o vício também está fácil na internet. A pornografia tem um acesso facilitado na internet. O prazer erógeno é um prazer que satisfaz, é um prazer que traz para esse adolescente aí um lugar de segurança, em torno de não pensar nas angústias. Eu estou angustiado, eu vou lá e me masturbo, fico vendo pornografia. Ali tem os pedófilos que se envolvem de uma forma tão perversa que eles vão conversando com os adolescentes e fazendo esses adolescentes se sentirem desejados, porque em casa o pai e a mãe não estão demonstrando desejo. Então tem esse lugar aí onde a pornografia dá esse lugar do prazer intenso, e é um prazer que o próprio corpo realiza. Então, olhando as pornografias, eles vão tendo fantasias que vão fazendo o corpo ser ativado nas zonas erógenas, e aí que entra a questão do vício, porque aquilo é tão prazeroso que ele não consegue parar, como é o pod, o cigarro eletrônico aí, que vai fumando e não para de fumar, porque a hora que termina o efeito, eu preciso de novo. Acolhimento das emoções dos adolescentes, importante assunto. Está colocando aqui uma das nossas participantes. Acolhimento das emoções, e eu vou acrescentar um pouco mais aí dentro desse lugar. Permissão de colocar para fora. A raiva é uma permissão de colocar para fora o medo e a culpa. Na psicanálise a gente consegue estudar, entender, e a gente tem essa necessidade de orientar os pais, os profissionais aí que cuidam dos adolescentes, seja os professores, os profissionais da saúde. O adolescente vive em torno de um lugar de raiva, que o adulto e a criança também deveriam ser permitidos. Mas o adolescente está numa constância da raiva, que muitas vezes a gente vê aí, e nossa, é raiva. E a gente para pensar um pouquinho e fala, por que o adolescente tem tanta raiva? Porque a raiva é a maneira que a gente tem de colocar para fora o medo e a culpa. Um exemplo simples, bater o dedinho na quina da mesa. Se você segurar a dor e alguém falar, engole esse choro aí, segura isso daí, o que acontece? A dor aumenta. Se você grita, xinga a mesa, fala que merda, que eu não prestei atenção, que distraído que eu sou, que raiva dessa mesa tá aqui. O fato de pôr para fora, a gente vai liberar determinados hormônios, o cérebro vai conseguir organizar fisicamente para aliviar essa dor. Igual o grito da montanha-russa, que alivia o medo. Você sobe, o carrinho está lá em cima, na hora do medo você grita. Se você não grita, você fica tenso e isso pode te machucar. Lembra dos filmes que a gente vê, assim, das histórias de soldados? Os soldados que estão na frente, na linha de frente, seja naqueles filmes medievais, como Coração Valente, seja nos filmes de guerra, como Platoon e outros filmes aí. Quem está na linha de frente vai correndo, gritando. Por que eles saem correndo e gritando? Porque a hora de gritar eles põem para fora toda a energia, endorfina, adrenalina, cortisol e libera o medo. Põe para fora aquele sentimento de tensão toda que está gerando medo. A culpa também é colocada para fora dessa maneira, com a raiva. Eu me sinto culpado por ter feito isso, feito aquilo, eu preciso ter raiva de ter sentido culpa. Nos anos 70 houve uma terapia que se desenvolveu nos Estados Unidos, chamada terapia primal. No Brasil ela chegou com uma tradução de terapia do grito,
pelo mecanismo do grito que era usado na terapia, onde o terapeuta colocava os seus pacientes para gritarem até a exaustão. A hora que eles terminavam de gritar, eles tinham liberado toda essa carga hormonal, emocional, toda a energia eletroquímica do cérebro, que estava em excesso, em abundância. Eles colocam para fora, aí eles conseguem falar daquilo que está recalcado, o trauma, a angústia, a dor, se permitem chorar, se permitem colocar para fora todos os sentimentos. Lembra dos filmes que a gente assistia, onde o sujeito que ia pular do precipício para um rio, para alguma coisa, para caçar alguém? O índio lá que ia pular, ou o soldado que ia pular, e a gente tem a historinha do índio que saía correndo e gritava o nome dele, que era Jerônimo, e ele gritava com uma super intensidade. O super-herói que grita quando vai atacar, o guerreiro na hora da luta, o lutador de karatê, kung fu, muay thai e qualquer que seja a arte marcial, que na hora da luta, na hora do golpe, dá um grito, faz um som. O que é isso? É a liberação desses hormônios, é a necessidade de pôr para fora. Você diminui o medo. No caso da culpa, quando existe a culpa, diminui a culpa. E a gente não permite. Eu, na clínica, oriento, e aí quem faz supervisão comigo, quem me conhece, já assistiu outras palestras, está cansado de ouvir isso, e quem é novo aqui vai ouvir, que é o que eu faço. Eu falo para o adolescente: grita, xinga, esperneia, bate na mesa aqui. O adolescente está fazendo o trabalho arte terapêutico, e alguns adolescentes eu ponho para desenhar, e aí eles estão desenhando, e aí eu falo, botaram toda a atenção no desenho, a gente dá uma olhada no desenho, faz uma interpretação básica do desenho, e aí eu falo: agora quer rasgar esse desenho? Quer tacar na parede esse desenho? E eles fazem isso. Eles permitem-se colocar para fora, porque eu permito que eles façam isso na clínica. Eles precisam desse lugar. Em São Paulo se criaram uns ambientes onde as pessoas simulam uma casa, um quarto, um escritório, uma empresa, uma escola, as pessoas entrarem lá e quebrarem os objetos, que é muito comum isso. Já nos Estados Unidos já virou uma coisa comum, esses ambientes que você paga por hora, entra lá e quebra os objetos para pôr a sua raiva para fora. A gente pode, na clínica, permiti-los gritar, falar, pôr para fora. Eles não podem conter a raiva, porque a raiva é a manifestação do medo e da culpa, é o que vai abrir as portas para a gente falar dos traumas, dos recalques, das dores. Vamos permitir esses adolescentes gritarem, vamos permitir eles porem para fora. Ah, mas meu filho ficou batendo a porta de casa, ficou gritando no quarto, está esperneando. Deixa ele. A hora que ele terminar de espernear, ele gastar toda a energia, ele vai parar. Daqui uma horinha ele vai vir e vai pedir desculpa pelo que ele fez. Porque ele precisa pôr essa energia para fora. Lembra que esse cérebro está ainda em amadurecimento. Ele ainda não tem um controle da emoção. Se o adulto precisa gritar, precisa pôr para fora, imagina então o adolescente que ainda não tem um controle mais preciso da emoção, que já é difícil para o adulto, imagina então para o adolescente. Mas isso é coisa de criança. Não é coisa de criança, é coisa de ser humano. Os primatas gritavam, batiam no peito e gritavam e saíam correndo para caçar. Isso faz parte da natureza humana, da necessidade humana desse grito. O que é difícil para um pai, para uma mãe, o que é difícil para um profissional que vai atender o adolescente, o que é difícil para um professor, para uma professora na escola, é que a gente tem uma cobrança social, infelizmente, no mundo contemporâneo, e aí a gente pode ver um pouquinho do Joel Birman, do que o Contato Caligares falava também, e outros autores aí importantes, a Dante Pondé, Maria Rita Kell, e tantos outros nomes aí que nos resgatam uma coisa que Lacan
fazia completamente diferente por uma permissão do tempo, mas que ele, no seu final de vida, percebeu que as coisas estavam mudando e ele sentiu esse contemporâneo social muito gritante nesse cuidar, que é o quê? Nós temos tempo para tudo. A escola tem um cumprimento, um regimento a cumprir, tem regras a cumprir, tem conteúdo a cumprir que não dá tempo de sentar e fazer o adolescente conversar, dialogar. 7 horas da manhã numa segunda-feira tem prova, tem aula de matemática. Mas não tem um espaço de como foi o final de semana de vocês? O que vocês fizeram no final de semana? Conta um pouquinho. E aí o professor e a professora também contarem do final de semana deles, que é uma maneira de fazer a interação, a integração, o vínculo. Eu conto como foi meu final de semana para os adolescentes, eu conto as coisas que eu fui ver, eu fui assistir um filme, eu conto do filme, troco ideia, eles contam. A gente tem que criar esse lugar do vínculo. Ah, mas a gente está lá só para escutar, a gente não está para falar de nós, a gente não pode se envolver. Não, é o vínculo é necessário, é fundamental. Eu só pertenço a quando eu conheço o outro e eu pertenço à história do outro e o outro pertence à minha história. Isso é em casa, isso é na escola, isso é na terapia, na clínica. Uma coisa importante aí nesse lugar, então, de a gente pensar isso que a gente está falando desses autores, que eles trazem o quê? O contemporâneo fez o corte do tempo, acordou, não dá tempo de organizar o cérebro, despertar, já tem que correr para ir para a escola, não tem tempo de sentar com o pai e a mãe, contar alguma coisa, conversar, eu tive um sonho, acordei de noite, estou preocupado com isso, preocupado com aquilo, não tem esse timing. Chegar na escola não tem esse timing. Chegar na terapia tem 50 minutos de sessão. Ah, mas por que 50 minutos de sessão? Porque depois você tem que atender outro paciente e outra paciente. E se você pegar o adolescente e falar, então hoje vamos fazer uma sessão dupla, ele não pode, porque ele tem uma aula de inglês no seu CNA, no seu FISC, ele tem uma prova da escola, ele tem um horário do Kung Fu, Karatê, Jiu-Jitsu, Muay Thai que ele está fazendo, ele tem isso, tem aquilo, tem tantas obrigações, tantas coisas extracurriculares e curriculares. Eu tenho adolescentes que às vezes faltam na terapia e avisa que vai ter que ficar na escola até 4, 5 horas da tarde, às vezes 6 horas da tarde. Eu tive adolescente contando que ficou até às 6 horas da tarde. Saiu de casa às 6 horas da manhã, entrou às 7 na escola e saiu às 6 horas da tarde. Porque incluíram uma aula de reforço, incluíram uma atividade de trabalho em grupo, e aí, como cada um mora num lugar muito distante, não dá para se reunirem na casa de alguém para fazer o trabalho, eles têm que ficar na escola para fazer o trabalho. E aí não teve tempo para terapia, que é importantíssima. Já são só 50 minutos de terapia e imagina isso então, não poder ter 50 minutos da semana aí na terapia. Na época lá de Lacan, na época de Freud, Ferenczi, Bion, Melanie Klein, Winnicott, tinha gente que fazia 4 vezes na semana terapia e era de 1 hora, 1h30. O Lacan fez aquele esquema do corte lacaniano, que era o quê? As pessoas brincam muito, mas o Lacan atendia 5 minutos. Teve paciente que ele atendeu durante 3 horas. E ele fez atividades com ela no sentido de terapêutico, onde era uma paciente que tinha dificuldade e medo de dirigir por um trauma. Ele bota ela no carro e fala, você vai dirigir. O Lacan não dirigia, mas ele entra no carro com essa paciente e vai. O Freud atendeu no trem e era o tempo da viagem. Ele diz que ele começava a atender a paciente logo que ele entrava no trem, ficava com ela até o final da viagem para poder fazer a terapia. Hoje, se a gente pegar lá o histórico desse trem, o tempo que ele levava na época, essa terapia durava 1h30, 2 horas. Não era 50 minutos. E às vezes 30, 40, quando é com plano, tem esses planos aí que as empresas fazem, ou planos de saúde, que são sessões de 30 minutos, uma por semana e às vezes quinzenal.
Qual é o tempo que o adulto, a criança ou o adolescente vão ter, e principalmente o adolescente? É um tempo muito curto e às vezes são os pais que têm compromissos e não levam para terapia, que é uma outra questão importante. E como está chegando próximo do nosso fim, eu queria falar mais um pouquinho da virtualidade em outro contexto. Desde que iniciou-se a pandemia, muita gente, muitos profissionais começaram a atender no online. Não só porque teve a demanda da pandemia, que a gente ficou aí recluso, sem poder sair, poder atender na clínica, poder ter o presencial, quanto pós-pandemia, muitos profissionais continuaram na adesão do online. Muitas pacientes preferem o online pelo timing, que agora é o tempo corrido. Eu não tenho tempo de ir até a clínica, mas eu vou chegar em casa, faço a terapia online, dá tempo, mas para eu ir para a clínica não vai dar tempo. E também porque muita gente começou a procurar, já que tem a opção do online, eu consigo procurar um profissional que é de outra cidade, de outro país. Eu atendo muito adolescente dos Estados Unidos e da Europa, porque na Europa e nos Estados Unidos você não encontra profissionais que se interessam pela adolescência. Esse é um tema que a gente pode abordar numa próxima live. Por que é que os profissionais, psicólogos, psicanalistas, poucos se formam para atender adolescente? Porque tem tanta demanda de adolescentes procurando terapia e a gente tem poucos profissionais lidando. Considerado por alguns e algumas pessoas comentam, é a fase mais difícil de lidar na terapia. E aí eles acabam não aderindo a. Atende a criança, porque você pode fazer o lúdico e tudo mais, atende o adulto, que é o convencional, como alguns colegas colocam, e o adolescente é difícil de lidar, então pouca gente se forma para atender adolescente. Quando eu fui fazer o meu pós-doc em neurologia aplicada à adolescência, eu fui pesquisar materiais tanto do Brasil, quanto dos Estados Unidos, quanto da Europa, quanto de outros países. É escasso, eu quase não encontrava bibliografia, eu precisava de bibliografia e bibliografia sobre, eu encontrei quem que estuda e cuida de adolescentes. Sarah Jane Blakemore, que é uma neurologista, Antônio Damasio, que é um neurologista, Paulo Niemeyer, que é um cirurgião neurologista do Brasil, que também fala sobre o cérebro do adolescente, uns 2 ou 3 psicanalistas, uns 2 ou 3 psicólogos, isso pensando no mundo inteiro. Quase não tem livros, raros livros sobre cuidar do adolescente, a gente tem aí da Doutor, alguns textos, como eu falei, do Winnicott, alguma coisa do Freud, alguma coisa do Lacan, alguma coisa da Melanie McCain, um pouco também da Susan Isaacs. E a gente tem alguns autores mais contemporâneos, Elizabeth Rodinesco, com alguns outros autores que escrevem junto com ela, o Másio. A gente tem aí o Contato Caligares, como eu falei, Joel Birman, mas a gente quase não tinha material. Quando eu desenvolvi esse livro aqui, para falar do adolescente, da virtualidade da psicanálise, ele foi inédito. Para vocês terem uma ideia, não tinha material sobre. Eu não tenho uma bibliografia aqui que fale sobre o adolescente na virtualidade, porque era novo, era inédito e ainda é para muita gente que quase não tem materiais sobre. A maioria dos materiais que eu me baseei foi da neurologia e não da psicanálise, da psicologia. Então, a gente encerrar aí comentando um pouquinho sobre esse lugar, né, de vamos cuidar. Vamos entender que é difícil lidar com o adolescente se a gente não falar na linguagem do adolescente. O adolescente tem a linguagem do adolescente, a gente tem que entender essa linguagem. Não adianta você que fala português e não sabe turco, por exemplo, não sabe árabe, você ir para um país árabe e ir para a Turquia, ou você que não fala holandês e ir para a Holanda, você não fala russo e ir para a Rússia, lá você não vai conseguir se comunicar com efetividade, você vai ter que fazer alguns gestos, vai ter que apontar, mas como que você vai dialogar com o outro que fala uma língua estranha da sua?
O adolescente tem a língua do adolescente, o adulto tem a língua do adulto, e são línguas que muitas vezes não se comunicam. Então vamos aprender a língua do adolescente para tratar do adolescente. Enfim, agradeço a todos pela presença, participação na live. Lembrando que todos que participaram aqui eu vou colocar o nome para sorteio. Vamos ter aí o livro. Então eu peço que vocês, assim que a live subir, ela estiver disponível para vocês reassistirem, que comentem lá, participei da live, comentem alguma coisa nos comentários do vídeo, que vai estar no Reels do meu perfil, e aí no feed lá do meu perfil, e aí vocês vão estar participando. Segunda ou terça-feira estarei encaminhando o livro para quem ganhar aí o sorteio, e junto com ele um brinde especial oferecido pelo Ateliê Magic Mickey. E agradeço a todos aí, uma boa noite a todos, e lembrando, deixe os adolescentes adolescerem. Vamos lembrar que nós adultos já fomos algum dia adolescentes e vamos cuidar desses adolescentes. Muito obrigado.